Nesse vídeo agora, a gente vai levantar um questionamento muito comum, inclusive, que é os anos da adolescência de Jesus. E aqui é um vídeo mais livre, é um vídeo mais tranquilo, não é tão formal, e a ideia é justamente levantar essas curiosidades. Bom, quando a gente analisa a seguinte questão: Novo Testamento e os Evangelhos. O Evangelho segundo escreveu Mateus fala do nascimento de Jesus até os seus 12 anos, quando ele completa o Bar Mitzvah, filho da promessa, em que Cristo é declarado formalmente um adulto e participante da Carral, da Assembleia Sagrada. E ali acontecem todos aqueles eventos em que ele estava com os doutores da lei, sendo sabatinado por eles. E inclusive Maria pensou que vinha com a caravana e acabou tendo que voltar, e deu aquela preocupação, e Jesus fala aquela frase fantástica, não é? Preciso cuidar dos negócios do Pai. Um negócio legal, aquilo dali, bem interessante. E Maria, diz a Bíblia, que guardou as coisas no seu coração. Maria não sentiu raiva de Jesus por conta disso. Maria é uma mulher extraordinária. Bom, mas sobre Maria já tem ouvido o pastor João Evangelista Júnior. Pula, você já vai para João Batista no capítulo 3 e o ministério de Jesus com quase 30 anos. Bom, aí entra o questionamento. Dos 12 aos 30, o que Jesus fez? É isso que o vídeo vai trazer para a gente agora. E aí é um ponto interessante, tem vários pontos interessantes. Por quê? Primeiro de tudo, a gente tem que entender qual é o papel da Bíblia. E no caso, se a gente até, digamos assim, filtrar, o papel dos evangelistas. Os evangelistas, eles eram biógrafos no sentido moderno do termo? Não. Os evangelistas eram repórteres que tinham interesse de fazer uma reportagem investigativa sobre a vida de Jesus? Não. Eles eram historiadores no sentido moderno do termo, que procuram fontes, cotejam fontes, e tem teoria, e tem metodologia específica, e que tem determinadas bibliografias, fontes primárias, fontes secundárias, fontes orais, fontes escritas, fontes imagéticas, e parará. Não. O que são então os evangelistas? Os evangelistas são homens de Deus preocupados com a manutenção da estabilidade espiritual das comunidades às quais estavam endereçando seus escritos. Esse é o primeiríssimo ponto que precisamos ter em mente para responder o que Jesus estava fazendo entre os 12 e os 30 anos. O primeiro ponto é: aos evangelistas não interessava falar sobre esse assunto, porque eles não tinham o tipo de curiosidade que nós temos, que por conseguinte os seus ouvintes, os seus leitores, os seus destinatários não precisavam desse tipo de informação para manter a sua fé. Esse é o segundo ponto. Bom, se eles não eram escritores no sentido moderno, e eles também não eram pessoas preocupadas exatamente em trazer um ensinamento sadio sobre a figura de Cristo, você vai entender que o propósito dos evangelhos é mostrar a figura de Cristo como Salvador e Redentor da humanidade. Logo, esse é o objetivo dos evangelhos. Nenhum evangelho tem o objetivo de satisfazer a nossa curiosidade. Nenhum evangelho tem o objetivo de satisfazer o que a gente queria saber e não dá. Então, quando a gente olha para os escritores bíblicos, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. Eles eram como se fossem pastores. Como eram? Não eram pastores, eram líderes de igreja. E se a gente observar o propósito de cada um, nós vamos entender isso ainda melhor. Se a gente pensar, por exemplo, em Marcos, qual era o objetivo de Marcos? Marcos, ele tinha uma preocupação de trazer para aquele pessoal de Chipre, principalmente, que foi a área de atuação de João Marcos, o pessoal, os cipriotas, os cristãos cipriotas, ele tinha o objetivo que eles conhecessem a narrativa mínima do que Jesus fez e viveu, de saber os fatos mínimos.
Então ele não foi escrever uma biografia, como a gente tem hoje aqui, por exemplo, tem aqui na minha biblioteca a biografia do Dietrich Bonhoeffer, que inclusive é do Paul Metaxas, que é um jornalista e pastor norte-americano. E ele vai trazer todos os detalhes e tal. Não é esse o objetivo de João Marcos. João Marcos não tinha essa curiosidade acadêmica especulativa, investigativa. João Marcos queria que aquela comunidade ao qual ele estava escrevendo entendesse que Jesus é o Salvador da humanidade e fazer traçar um perfil mínimo das credenciais da narrativa da vida de Cristo que o credenciam como Messias, Salvador da humanidade. Esse era o objetivo de João Marcos. Se a gente for olhar mais adiante, Mateus ele tinha o interesse de escrever ao povo judeu e escrever e mostrar que Jesus era o rei prometido. Ele era o rei reinante. Ele era aquele rei filho de Davi. Era essa a preocupação. E a preocupação dele, então, era mostrar a origem do rei. Daí Marcos não tem essa preocupação. Mateus ele tem. Então ele mostra a origem desse rei. Como foi que esse rei surgiu? Como foi que esse rei nasceu? Qual a origem real dele? Qual é a linhagem real dele? Beleza, então fala do nascimento. Que esse rei virou homem de verdade. Daí a narração dos 12 anos. Que ele agora é um adulto, que ele é um homem pleno e conhecedor da lei de Deus. E por fim mostrar o seu ministério como Salvador da humanidade. Então também era esse o objetivo de Mateus ao escrever. Logo, essa temática dos 12 aos 30 anos não interessou a ele. Mais adiante, nós temos Lucas. Qual é o objetivo de Lucas? Nos parece, pelo menos a primeira impressão, é que Lucas Atos é uma obra encomendada. Existe um mecenas que pagou para Lucas escrever e fazer a pesquisa. Ele seria o que mais se aproxima do historiador moderno. Mas mesmo Lucas não é também um biógrafo. Porque ele levanta vários detalhes da vida de Jesus Cristo. Mas os detalhes dos 12 aos 30 anos ele não encontra. Por que ele não encontra? Porque ele se baseia em grande parte em Marcos e Mateus. E Marcos e Mateus não tinham interesse. E Lucas, que não foi apóstolo e nem conviveu carnalmente com Jesus Cristo, não foi contemporâneo carnal de Jesus, não viu Jesus em carne, então também perdeu-se para ele esse conhecimento. Talvez, se houvesse conhecimento desse, Lucas a gente poderia ver e observar que talvez ele tivesse escrito sobre esse período. E João, ele é o único, talvez aí, que coloque de maneira inequívoca o objetivo do seu evangelho. E ele diz, Jesus fez muito mais coisas do que eu estou escrevendo. Mas eu estou escrevendo isso aqui para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenham vida no seu nome. Acabou-se. Logo, em que momento Jesus se revela como Filho de Deus? Aos 30 anos. Daí ele começar também falando desse ministério. Logicamente que ele coloca a ideia da pré-existência de Cristo, porque haviam pessoas naquela época já que diminuíam a pessoa de Jesus, que colocavam Jesus como um profeta igual a qualquer outro, como um pregador da palavra como qualquer outro. Aí era necessário puxar lá para o princípio e mostrar que Jesus de fato é coautor da criação e depois mostrá-lo na sua encarnação. Então era esse o objetivo. De um lado ele combate os gnósticos, de outro lado ele combate os judaizantes. E ele mostra de fato que Jesus é uma figura transcendente. Logo, essa narrativa também não tem interesse para o apóstolo João. Bom, irmão, existe algum texto extra-bíblico que fale da adolescência de Jesus? Bom, aí você tem alguns. Eu não me lembro aqui dos nomes específicos, confesso a vocês, não vão ficar com raiva de mim, mas alguns específicos a gente pode enumerar para vocês. Um deles coloca que Jesus, quando criança, teria feito estavam brincando de fazer passarinhos de barro, e que Jesus teria feito o passarinho de barro, soprou e o passarinho voou. Olha que coisa maravilhosa. Outra narrativa apócrifa coloca que Jesus Cristo, ele estava no Egito e que um leão ia atacar a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E esse negócio de Sagrada Família, eu não sei, a Bíblia nunca coloca isso de maneira clara. É muito interessante que raríssimas vezes a Bíblia coloca Jesus, José e Maria na mesma narrativa, na mesma sequência. É muito mais para imitar o paganismo mesmo, né? As tríades dos paganismos lá, Osíris, Ísis e Horus, né? E tal.
Zeus, Hera e seus filhos. Então, você tem essas tríades, né? Está, Marduk e Tammuz. Então tem uma galera que faz isso daí. Mas é interessante a gente observar na Bíblia que pouquíssimas vezes os três são descritos assim, linearmente. Isso nos é um indicativo muito importante. Porque nos apócrifos, aí, isso é mostrado muitas vezes. Que Jesus está com Maria e José. Jesus está com Maria e José. Então, em outro evangelho apócrifo é colocado que o leão queria devorar a Sagrada Família, mas que Jesus levantou a mão e o leão se inclinou e adorou ao Senhor, junto com as outras feras que estavam lá perto. É interessante que Marcos, no seu evangelho canônico, ele coloca que Jesus viveu 40 dias e 40 noites entre as feras, e em nenhum momento diz que as feras se inclinavam perante ele, não é? Muito curioso isso. Jesus já era adulto, já estava ali na tentação do deserto. Então, é um negócio complicado. Fora o mais famoso dos evangelhos apócrifos, o evangelho de Maria Madalena, que coloca que nesse período, dos 12 aos 30 anos, Jesus teria tido um romance com Maria Madalena. E aí eles teriam tido romance, teriam tido uma história de love, uma história de amor. Porém, muitos líderes religiosos, que nem eram messiânicos, eles tinham uma vida extremamente casta. Se a gente pensar, por exemplo, em Lao Tse, do taoísmo, ele é um homem que nunca se casou na sua vida. Se a gente pensar no Siddhartha Gautama, o Buda, ele casou, mas quando a mulher pariu o menino, ele abandonou lá e foi viver sozinho. E morreu vivendo a vida casta, não é? Então, assim, tem muito líder religioso. Se a gente pensar, por exemplo, ontem eu estava estudando sobre os cultos de mistério do período interbíblico, o culto de Cibele, que era uma deusa frígia e foi adotada pelos romanos como uma deusa protetora, nos rituais da Cibele, nos cultos de mistério de Cibele, existiam neófitos que eram candidatos a sacerdote que se emasculavam e ofereciam seus órgãos para a deusa Cibele e viviam o resto da vida de forma casta. Então, assim, essa história de questionar a castidade de Jesus Cristo, de achar que Jesus namorava com as suas seguidoras, cara, isso é muito mais papo de super pop, é muito mais papo para Luciana Gimenez, com todo respeito ao programa dela, é muito mais conversa pro TV Fama, para Nelson Rubens, para Sônia Abrão, é para essa galera, cara. Isso é para quem quer procurar chifre em cavalo, é para quem quer procurar cabelo em ovo, porque canonicamente não tem, os apócrifos não têm nenhuma credencial séria que os qualifique como os textos dignos de aceitação. Então, assim, todos os textos que vão apresentar esse período, eles são textos que não tem nada a ver com o que realmente os evangelhos colocam. Então isso já é um problema. Aí levanta-se uma outra hipótese ainda. Levanta-se ainda a hipótese de que Jesus teria ido à Índia. Porque alguns ensinamentos de Jesus, do amor, da caridade ao próximo, coincidem com as religiões indianas, não é? Com o brahmanismo, com o hinduísmo, com o budismo, que naquela época ainda tinha alguma força, talvez até com o jainismo. Mas a grande verdade é que, rarissimamente, a gente desconhece a presença de judeus na Índia. Então, de fato, é complicado a gente acreditar nesse tipo de conversa. São realmente especulações que elas querem procurar chifre em cavalo. É a curiosidade, é a vontade de conhecer, é a vontade de saber. E aí você vê, por exemplo, Porta dos Fundos, o canal do YouTube, vive inventando doideira e farra zoeira, os crentes ficam com raiva e boicota. Isso aí faz parte de que não tem o que fazer com o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia é redonda e inequívoca quanto ao que Jesus é. Aí o pessoal tem que criar essa loucura por fora. Mas obviamente que ninguém vai levar a sério isso. Bom, aí entra a pergunta agora que eu vou responder. Mano, o que Jesus fez entre os 12 e os 30 anos? E eu vou lhe dizer, você quer saber o que Jesus estava fazendo entre os 12 e 30 anos? Estava trabalhando. Pronto. Gostou da resposta? Jesus, entre os 12 e os 30 anos, estava trabalhando. Pronto. Mais alguma pergunta? Bom, vamos explicar um pouquinho melhor isso. Por que a gente diz isso? Primeiro de tudo, porque pela maioria das fontes que a gente analisa, que a gente conhece, José
o pai formal de Jesus Cristo, morreu cedo. Ele não viveu muitos anos após o nascimento de Jesus Cristo. Segundo, para dar essa resposta, a gente também está partindo do princípio de que não acreditamos na virgindade perpétua de Maria. Acredito até que o evangelista Júnior explicou lá no vídeo sobre a figura de Maria como intercessora. Então, na verdade, a gente não tem essa informação de que Maria, de fato, ela teria sido, digamos assim, essa figura intercessora e medianeira, como de fato o catolicismo romano defende. E, portanto, nós não defendemos a virgindade perpétua de Maria. Pelo contrário, nós defendemos que ela é uma mulher como qualquer outra, teve sua vida sexual plena, normal, feliz e abençoada com muitos filhos. Essa é a versão que nós defendemos e consideramos ser a versão verdadeira, porque a Bíblia relata em vários momentos os irmãos de Jesus, e ainda que se argumente que não eram irmãos, eram primos, fica difícil quando você lê lá em Lucas capítulo 1, em que o evangelista Lucas chama Isabel de prima de Maria e não irmã de Maria, dando-nos a entender que o Novo Testamento distingue com clareza quem é irmão e quem é primo. Então, é difícil a gente engolir essa, embora a gente respeite, logicamente, tenho um grande respeito pela Igreja Católica Romana, não concordo, não aceito muito das suas doutrinas, mas não deixo de reconhecer a contribuição que o catolicismo romano deu para a humanidade, tanto a contribuição positiva, a criação das universidades, a criação das missões, e que em muitos contextos acabou até protegendo alguns povos nativos, e também a sua contribuição deletéria, porque, afinal, a Igreja Católica Romana é uma instituição humana, como qualquer outra instituição, e que, de fato, tem o seu legado positivo e tem o seu legado negativo, em que, infelizmente, as pessoas acabam se apegando a apenas um desses dois polos para criticar o outro. A gente tem que enxergar as coisas como elas são e não como queremos que elas sejam. Então, partindo do princípio de que Maria não foi virgem perpétua, ela teve uma família numerosa. E partindo do princípio que José, pai de Jesus, morreu cedo, até porque... Irmão, por que você diz que Jesus, o pai de Jesus, morreu cedo? Porque em toda a narrativa dos evangelhos é relatada a mãe de Jesus, é relatado os irmãos de Jesus, é relatado as irmãs de Jesus. Em que trecho dos evangelhos é relatado sobre o pai de Jesus? Apenas um que diz assim: não sabemos o nome do seu pai, que é José, e só. Então, o que nos dá a entender que com grande probabilidade, com quase certeza, José já teria morrido aí algum tempo depois. Então Jesus, ele precisou cuidar da sua família como irmão mais velho, cuidar do seu trabalho para poder sustentar a sua família, para poder cuidar dos seus irmãos, para poder cuidar de sua mãe, porque na ausência do pai, o filho mais velho não casado é que assumia essas responsabilidades. Então, Jesus teria passado todos esses anos trabalhando, fazendo seu ofício, exercendo seu ofício. Claro, sua mãe sabia que ele era o Messias prometido, mas ele ainda não tinha se manifestado ao mundo. Ele só se manifesta ao mundo por ocasião do batismo. É no batismo em que é inaugurado o ministério e em que o Cristo é revelado ao mundo todo. Logo, não houve milagres, isso é importante dizer, não houve milagres antes do batismo de Jesus Cristo. Jesus não fez milagre antes disso, não fez nada sobrenatural antes disso, não fez nada de extraordinário antes disso. Antes da sua revelação ao mundo como Messias prometido, ele de fato, ele vivia uma vida comum e normal, como a de qualquer outra pessoa. Então ele nunca se valeu do seu poder de filho de Deus para fazer o que quer ou para satisfazer a si e a sua família. Ele fez daquilo que o Pai lhe ordenava, que era o ministério que Deus lhe determinou. Então espero ter matado a sua curiosidade, tá? Muito provavelmente Jesus não saiu da Galileia até o início do seu ministério. Se ele sair, era apenas para as festas religiosas anuais da nação israelita, e que ele estava de fato trabalhando, cuidando de sua família. Espero que você possa aí agora esclarecer esse questionamento e parar de se perguntar e até responder alguém que às vezes te pergunta: tu crê tanto na Bíblia e tal. Mas isso aí se você disser que se a pessoa não se convencer com essa resposta, você fala o que eu disse no começo, que não era o objetivo do escritor falar sobre isso. Os escritores não tinham interesse nenhum em relatar esse momento em que não tem milagre, que não tem maravilha, que não tem manifestação sobrenatural, que não é pregar a mensagem de salvação. Vão botar pra quê, meu irmãozinho? Toda a biografia é fruto de uma seleção.
Eu digo isso porque sou um pesquisador que gosta de biografia. Tanto eu leio biografia histórica, como na última pesquisa que eu realizei, foi uma pesquisa biográfica. Eu pesquisei sobre história de professoras. E a gente observa que a biografia ela tem um recorte, ela tem uma escolha. Eu, por exemplo, li algumas biografias bem interessantes. Acabei de ler agora, semana retrasada, da Fideralina Augusto Lima, grande coronela de Laros da Mangabeira. O autor, Rui Martins Rodrigues, meu professor da UFC, ele vai fazer escolhas. Ele não vai falar de todos os mínimos detalhes. Ele também não fala da adolescência da Fideralina. O que a Fideralina Augusto Lima fez do seu nascimento até o seu casamento? Ele não diz, ele não fala. Aí agora eu vou achar que o escrito dele é falso. Eu vou achar que Fideralina nunca existiu. Entendeu? Tem um texto muito interessante, escrito pelo Carlo Gisbo, O Queijo e os Vermes, que ele fala a história do moleiro chamado Menóquio, que viveu no século XIV na Itália. Ele também não vai falar da infância e adolescência do Menóquio. Quer dizer que por isso o Menóquio não existiu? Então isso é besteira, é bobagem. Isso é argumento de quem não ama a Bíblia, de quem não gosta da palavra de Deus e fica com um papo furado. Porque dá para aceitar a Bíblia assim, com essa lacuna, porque o que nos interessa não é saber o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, e sim saber que ele é o Filho de Deus e que crendo vamos ter vida em seu nome. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido, aproveitado, que tenha sido algo de proveito. Não esqueça de curtir o vídeo, de comentar e de compartilhar. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se já, ative o sino das notificações, para que assim você possa receber os nossos vídeos de escola dominical, os nossos vídeos de comentários sobre temas da atualidade, e aí você vai ter várias outras opções para você continuar assistindo no nosso canal da AD Montese. Deus em Cristo te abençoe.